Fala pessoal, Eduardo Amaral aqui. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês um plugin muito top no Figma, que ele simplesmente vai te ajudar ali na questão de criação da sua interface quando você precisa, né, de um avatar, de nome de usuário, de um e-mail, e aí para você não precisar ficar digitando tudo na mão, esse plugin ele te ajuda muito nesse sentido. Então, sem mais enrolação, bora lá. Então aqui pessoal, para iniciar, eu estou aqui na comunidade do Figma e basta a gente buscar aqui por kernel, que é o nome desse plugin. Beleza? Vem aqui em plugins, kernel, esse plugin que está aparecendo na tela para vocês. Agora é só a gente vir aqui nesse botãozinho azul, try it out, e aí está carregando na tela para vocês sobre como que funciona esse conteúdo, beleza? Basta a gente vir aqui no painel de recursos do Figma e dar um Run, tá? Então você consegue abrir e acionar esse plugin de qualquer lugar que você tiver, em qualquer arquivo que você tiver do Figma, tá? E aqui você pode ver que já nessa página tem um tutorial bem bacana de como que ele funciona, as principais funcionalidades, né? E eu vou aqui passar para vocês, né, de uma forma mais fácil, assim, né? Porque aqui tá em inglês, então talvez não seja tão fácil de entender, mas vou mostrar aqui para vocês como que ele funciona, beleza? Então, galera, aqui, basicamente, quando você abre ele, você tem algumas opções, né? Você tem aqui mostrando, por exemplo, que você pode gerar o conteúdo, né? Um gerador de conteúdo. E aí você tem algumas bibliotecas que ele já traz aqui de base para você começar a trabalhar. Por exemplo, exemplos de contas. E daí também tem do Spotify, que seriam ali arquivos como álbuns, artistas e músicas, tá? E aí também tem a sua própria biblioteca de conteúdos, digamos assim, que você também consegue criar conteúdos ou gerar conteúdos aqui no plugin para você utilizar. Ou seja, se você tem um e-commerce, se você quer colocar na interface ele deixar ela mais real, né, com os seus produtos, você pode utilizar essa funcionalidade. E outras funcionalidades também é que você pode importar, né, arquivos como planilhas, em que você tem essas informações diretamente aqui para o plugin, beleza? Então aqui, daqui da parte, se você quiser ler o tutorial, fica tranquilo, você pode aprender bastante aqui. Mas vou mostrar aqui para vocês basicamente como que ele funciona, tá? Então vamos abrir aqui Spotify Example e vamos aqui no álbum, né? Se você clicar aqui na foto do Eminem e vir aqui no Image, ele vai substituir pela imagem que está ali. Da mesma forma que você consegue substituir o nome e também substituir aqui a label, né? É bem tranquilo. E aqui tem um exercício que você precisa basicamente fazer a mesma coisa, né? Esse card que está aqui do lado esquerdo, então é bem fácil também, né? Basta aqui procurar por Harry, que aqui você tem uma barra de busca, né? E veja que aqui ele está se referindo ao álbum, né? Então aqui a imagem seria a imagem do álbum, aqui o artista, o nome do álbum e aqui tem mais um item que seria o label, né? Então, basicamente bem fácil de trabalhar com essa questão aqui de troca, né, de conteúdo. Aqui você também consegue fazer segurando, né, o Shift aqui. No caso eu estou no Mac, estou no Command Shift e segurando vários. E aqui, se eu apagar o Harry, você consegue e dar um mais, ele vai trazer. Deixa eu mudar aqui primeiro para artista, fica mais fácil de entender. Ó, eu vou dar um mais aqui. Veja aqui que está o Michael Jackson, aqui tem um outro artista e aqui tem o Eminem, certo? Agora, olha só que isso aqui é muito massa. Se eu clicar aqui embaixo no nome do artista, ao invés de o plugin, tipo, puxar nomes aleatórios, tipo, puxa o Michael Jackson pra cá, o Eminem pra cá e um outro nome aleatório pra cá, ele faz o seguinte, ó. Opa, perdão. Você vem aqui no nome, ele vai trocar o nome exatamente correspondente à imagem. E isso é bem legal porque alguns geradores de conteúdo eles acabam colocando, né, nomes separados ou conteúdos que não se relacionam. E aqui não existe esse problema. Então aqui uma outra paradinha bem legal que ele faz é que, veja só, aqui nesse momento eu tive que selecionar cada uma das layers das imagens, vim aqui na imagem e trocar e a mesma coisa eu tive que fazer para o nome dos artistas. Só que se você fizer essa configuração que eles ensinam aqui, você consegue economizar, né, muito tempo, digamos assim, e com um clique só num componente ele já atualiza para todos os componentes, atualiza os componentes filhos conforme o conteúdo que você selecionar. Olha só. Então, assim que eu cliquei aqui nesse componente, ele já abriu essa opção.
que é para você criar uma nova configuração. Então, clicou aqui. Agora é a hora de você mapear, né? Por exemplo, Artist Name, você consegue colocar aqui, ó, o nome do artista, ou seja, esse aqui é o componente do Figma e esse aqui é a informação que está puxando do kernel, tá? Então, o nome do artista vai ser igual a esse artist name aqui do kernel. Mesma coisa com o álbum, ó. Álbum name e a imagem, eu vou colocar a imagem aqui de capa do álbum também. Então, eu criei a configuração, posso dar o nome ali que eu desejar e pronto. Agora, no momento que eu for substituir, vamos supor que na interface eu tenho vários álbuns, né? Ou poderia ser outras coisas, vários filmes, é, vários produtos de um e-commerce, por exemplo. E eu voltar aqui, ó, e dar um Apply All. Aqui deixa eu só mudar para álbum de novo. Olha lá o que vai acontecer. Ele vai substituir pelo conteúdo dos álbuns que eu selecionei. O nome do álbum, o nome do artista e a capa. E pode ver que as informações elas estão exatamente relacionadas ao Stories, a Vit. E aí tem a capa desse álbum aqui. Isso é bem bacana, tá, gente? E aí aqui existem outras formas de você também gerar o conteúdo para sua interface, que aqui no caso seria a forma do gerador mesmo. E você consegue, por exemplo, aqui, ó, gerar vários perfis diferentes, né? Veja que interessante, ó, o nome, primeiro nome, último nome, eles estão bem alinhados com o e-mail, nome de usuário, então são informações relacionadas, isso é bem legal. E aqui você consegue ter o histórico, né? Você consegue gerar e ter o histórico do conteúdo que você gerou aqui pelo plugin, tá? Uma outra forma também, vejam que aqui nesses casos eu já tinha, né, a layer e eu simplesmente só substituí. Aqui vocês podem ver que eu não tenho, eu só tenho o texto aqui, mas na esquerda, nessa imagem da esquerda de exemplo, ele tem uma imagem, ele já tem aqui os conteúdos em texto, né? E aqui eu não tenho nada. Se você clicar aqui em Create Layer, ele vai criar essa layer para você. Então, ó, ele cria conforme a sua necessidade. Eu quero nome completo, quero e-mail, quero nome de usuário, quero telefone, quero o endereço. E pronto, lá, ó, ele já criou todas essas informações, viu? É bem tranquilo. Agora só para ficar igual, vamos deixar aqui o mesmo tamanho de imagem e pronto, ó. Ele criou basicamente as layers para você. E aí aqui você também consegue, né, nos componentes aqui tá usando um componente filho, e além, é claro, né, de perfil, que são informações do gerador de conteúdo, ele gera perfil, gera arquivos em data. Pode ver aqui, ó, que data ele traz aqui vários formatos de data diferentes, né? Data futura, data passada, e daí você tem outras formas de estar mostrando aqui esse formato de data, número, da mesma forma. E aqui eu tenho artigo. Vamos supor que você está fazendo um blog e precisa popular a sua interface de artigos de blog. E aqui ele já te dá algumas ideias, né? Então, ó, vou aplicar aqui a imagem. E aqui eu vou aplicar o headline. Vejam que o conteúdo está relacionado com a imagem. Ó, a imagem, o primeiro parágrafo, a data que foi publicada, estão todos relacionados. Isso é bem bacana. E também aqui uma das formas é você gerar o seu próprio conteúdo, tá? Então eu venho aqui, ó, Content Stash, né? E você pode gerar isso. Isso que é legal, você consegue gerar com inteligência artificial também, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, eu tenho esses song tracks, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vou criar uma nova. Aí eu venho aqui, ó, e começo do zero, Content Stash. E aí aqui eu vou dar o nome de Song Tracks. Beleza? E aí aqui eu vou pedir para a inteligência artificial gerar 5 nomes, né? Então aqui eu consigo escolher, né, os 5 de músicas famosas do Harry Styles. Então, vou colocar aqui, ó. Name of five. E aí eu coloco sem o. Acho que é assim que se escreve. Monstro. Poderia colocar em português também, né? Nome de 5 músicas. Vamos ver.
Ó, ele já gerou basicamente as 5 bem parecidas com o que já tinha aqui no exemplo, né? Então eu só dou um done. E aí, olha que legal, eu consigo vir aqui, ó, e trocar, né? Pelo conteúdo que eu criei. Então, ó, que legal. Aqui no caso ele tá dando um outro exemplo, mas é basicamente a mesma coisa. E aqui, ó, eu posso fazer também, ó. Vou trocar. Aqui eu tenho que clicar, né? Eu vou selecionando aqui. E vou trocando o conteúdo do design. Bem fácil. E a última forma é uma das que eu mais acho massa aqui, é que você consegue importar o conteúdo, né? Ó, se você vir aqui em Create New Library, você tem alguns formatos aqui que você consegue subir o conteúdo. Então, por exemplo, aqui, ó, Google Sheets, né? Que são as planilhas, você coloca o link da planilha aqui. Aí tem o JSON, que é o arquivo, né, JSON que você consegue importar. Um arquivo CSV, que é aquele arquivo de planilha separado por vírgula, né? Notion, você consegue linkar uma página aqui do Notion, né? E também o Airtable. Claro, se você tiver dúvidas de como fazer a subida, como subir esses conteúdos, né? Você tem aqui em cima o tutorial, né? De como você faz para subir cada um desse tipo de arquivo. Mas se você vir aqui, ó, no Web App, ele vai mostrar essa página aqui, né? E aí é a mesma coisa. Então você vai ter que fazer o login, claro, né? Mas ele vai mostrar aqui para você as opções que tem. Se você vir aqui em Google Sheets e vir aqui em Our Template, você vai ver, vai ter um arquivo aqui no Notion com vários templates para você se basear das planilhas aqui, né? Por exemplo, e-commerce, ó. Você consegue puxar o user, o nome, né? O e-mail, idade, avatar. E também consegue outros arquivos aqui você também consegue trazer, né? Isso é bem bacana. Vamos pegar aqui do IMDb Films e vir aqui, ó, copiar esse link. Daí eu posso fazer tanto aqui pelo plugin, né? Pelo site, como diretamente aqui pelo plugin também, tá? Então é só vir aqui, colocar import. Ele já vai estar fazendo aí a importação do arquivo. E aí, ó, ele já veio aqui várias layers, né? E basicamente ele trouxe aqui um exemplo de como viria, né? Um filme. E aí basta você clicar aqui em Publish to Plugin e ele vai enviar lá para o plugin essas informações. Então aqui ele subiu, né? Data Publish to Plugin. E agora se a gente vir aqui no plugin, ó, veja que ele carregou o IMDb Films. Então, se eu clicar aqui, ele já veio a base de dados do IMDb aqui para a gente poder estar trabalhando aqui na interface. Então vamos criar aqui um card. Vamos criar aqui o nome do filme. Vou fazer aqui rapidinho, tá, gente? Só para não tomar o tempo. E aqui a gente vai colocar um espaço para capa do filme, tá? Então, olha só. Só fazer mais algumas configurações. Mas olha só, eu tenho aqui basicamente um card, né? Vamos supor que eu tenho uma interface e eu estou trabalhando essa interface de filmes, né? Fazendo um streaming, beleza? Então eu quero que aqui venha o nome do filme e aqui o ano. Para que eu faça isso, por exemplo, na interface, eu posso, né, vir aqui e trocar a imagem, vir aqui e trocar o nome do filme, vir aqui e trocar o ano, certo? Só que vai ficar bem manual, né? Então, uma forma de fazer isso é como a gente viu ali, transformando em componente. Aí aqui eu pego o componente filho, né? Antes eu venho nesse cara aqui e crio uma configuração. No ano eu quero que seja o year, nome do filme title, e aqui no meu rectangle, né, seria interessante ter um outro nome, mas eu vou colocar aqui o cover image, beleza? Criei a configuração. Agora é só eu vir aqui no filho, né, no plugin, na instância do componente e dar um apply all, e ele já vai vir a imagem e o conteúdo também. Veja que a imagem ficou meio fora de aspecto ali, né? Porque a imagem é assim, tá, gente? Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, mais 2 cards, selecionasse os 3, né, ele já ia mudar, ó, tá vendo? E aí eu consigo ordenar aqui, eu quero pegar por popularidade. Peraí, deixa eu pegar aqui popularidade, né? Só que eu quero mais popular, né? Então, vem aqui, ó, apply all e pronto, ó.
Casablanca. E aí aqui ele já vem os nomes dos filmes, ó. Deixa eu só corrigir isso aqui rapidinho que eu tenho toque. Então, olha só, já veio o nome dos filmes para os cards aqui. E aí, se eu quiser mudar alguma coisa aqui, né? Criar novas informações e mudar ali também, e também traz aqui para o componente. Então, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Tenho certeza que esse plugin vai ajudar muito vocês no dia a dia, principalmente ali quando você precisa, né, de bastante informação para sua interface, ou se você quer usar suas próprias informações reais, esse plugin vai estar te ajudando muito, tá? Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o curtir aqui, comentar e compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal também, beleza? Valeu, galera. Até o próximo vídeo.